A questão sobre o Heidegger é uma questão ética, né? Não a questão de uma ética fenomenológica, né? Não a questão de se perguntar sobre o ser, mas a questão de se perguntar sobre o Heidegger, né? A questão sobre o Heidegger é perguntar sobre o Heidegger, né? É uma questão de ética social, uma questão de ética do conhecimento, né? Uma questão de ética histórica, né? Porque é a questão de se perguntar sobre o nazismo do Heidegger, né? E como o Emmanuel Faye e outros filósofos, historiadores, né, demonstram claramente, o Emmanuel Faye no livro Heidegger, a introdução do nazismo na filosofia, né? Como eles ilustram abundantemente, né? Heidegger é um nazista diferenciado desde 1910, né? Quer dizer, não é um fenômeno tardio na vida do Heidegger o nazismo dele. Não se trata simplesmente da adesão do Heidegger ao nazismo quando ele foi reitor da Universidade Alemã, da Universidade de Freiburg, sobre o domínio alemão, né? Trata-se de uma opção sistemática, histórica, ativa pelo nazismo desde 1910, né? Então, o Emmanuel Faye ilustra abundantemente com textos, né, textos escritos pelo próprio Heidegger, né, da participação dele como um ideólogo diferenciado do nazismo, né? Um ideólogo diferenciado de assessoria de Hitler, né, que era o grande desejo da vida dele, né, e de assessoria filosófica aos outros nazistas alemães, né, aos outros ideólogos nazistas alemães, principalmente teóricos do direito, né, que subverteram toda a Constituição alemã, né, e todas as leis alemãs para criar facilidades para o desenvolvimento do nazismo, né? Então não se trata exatamente de uma questão filosófica, de uma questão fenomenológica, trata-se de uma questão ética, mas de uma questão de ética social. Como mencionar Heidegger? Como citar Heidegger, considerando toda essa opção efetivamente desenvolvida pelo Heidegger, né? E além do mais, Heidegger teve todo um trabalho minucioso, né? Quando ele percebeu, ou quando se percebeu, a debacle do nazismo, a decadência do nazismo, né? Então Heidegger desenvolveu todo um trabalho de camuflar a sua opção nazista, né? E veicular uma opção como fenomenólogo, né? Então nós vemos aquele senhor Vetusto fenomenológico, Vetusto fenomenólogo, né? Um indagador profundo sobre a questão do ser, quando na verdade era apenas um nazista diferenciado, né? Era um nazista diferenciado, né? E que tratou de esconder isso, né? Tratou de esconder no âmbito de um projeto maior de divulgação de uma obra, né, que seria a disseminação do nazismo depois que o nazismo se extinguisse na Alemanha, né? Depois que o nazismo acabasse na Alemanha, né? O que nós vemos hoje em dia do Heidegger é nada mais do que o desdobramento desse projeto, né? Um projeto de disseminação do nazismo, né? Depois da debacle do nazismo na Alemanha, né?
E o Heidegger tratou minuciosamente de mistificar essas origens nazistas de sua obra, né? E tratou de mistificar esse plano, né? E tratou de esconder as provas de sua participação diferenciada como ideólogo, como filósofo, no desenvolvimento do nazismo, né? E aí nós vemos o Heidegger como um grande ilusionista, né? Como um grande mistificador, né? Como um mistificador pesado, diferenciado, não é? E que criou uma obra que hoje em dia se dissemina pelo mundo afora e que nada mais é do que uma mistificação, né? Quer dizer, Heidegger, na verdade, viveu um tempo muito importante, né? Um tempo em que a fenomenologia brotava na Alemanha, né? Em alguns outros lugares do mundo, não é? Em que a filosofia oriental chegava na Alemanha, na Europa e na Alemanha em particular, né? Aproveitou-se pesadamente dos trabalhos de Brentano, né? Aproveitou-se pesadamente dos trabalhos de Russell, né? Quer dizer, e aproveitou-se da filosofia oriental, dos gregos antigos, né? De Brentano, né? Como os nazistas se aproveitavam da ideia de nacionalsocialismo, Heidegger instrumentalizou, tentou utilizar a Nietzsche como um apoio às suas obras, né? E mistificou a obra de Nietzsche, né? E tudo que ele queria ser era o Nietzsche quando crescesse, e ele não chega nem perto do Nietzsche, né? Então, quando nós consideramos o Heidegger, é preciso considerar que se nós tirarmos de Heidegger os gregos, a filosofia grega, se nós tirarmos de Heidegger a filosofia oriental, né? Se nós tirarmos a contribuição de Brentano, de Russell, sobra o que do Heidegger, né? Quer dizer, então, de um modo geral, se tem uma perspectiva de alguns especialistas no Heidegger, né, que nós devemos muito ao Heidegger, quando não é verdade, né? Não é verdade. Quer dizer, na verdade, o Heidegger utiliza, né, perspectivas outras, né, e que terminam ficando como perspectivas heideggerianas, né, mas que são perspectivas que já existiam antes dele, né, que já existiam antes dele. Quer dizer, então, na verdade, o Emmanuel Faye aponta, né, que o Heidegger não tem uma filosofia propriamente, né? Heidegger tem um jargão, né? Um conjunto de palavras que ele mistifica profundamente e violentamente essas palavras, né? E que são formas de ilusionismo, né? Quer dizer, que são palavras, chavões, jargão, na verdade, em que os termos não se ligam uns aos outros como uma argumentação filosófica, né? Mas tem um sentido mistificado, né? Por outro lado, né, é preciso ver que, além desse aspecto de jargão da terminologia heideggeriana, esse aspecto mistificador, né, o Heidegger, segundo o Emmanuel Faye, né, faz uma ontologização da política, né? Quer dizer, uma politização da ontologia, né? Quer dizer, ele tem textos em que ele vai defender que o ser, né, que é a fonte da possibilidade e que desde os gregos é indeterminado, né? O ser é a fonte da possibilidade, né? Mas Heidegger vai dizer que a atualização do ser é a atualização do ser alemão, né?
quer dizer, um pressuposto eminentemente nazista, né? Que é racista, né? E nazista altamente preconceituoso, né? E mistificador, né? O ser é apenas a fonte da possibilidade, né? E o ser, a atualização do ser, o desdobramento de possibilidades, não é, como Heidegger disse, a atualização do ser alemão, né? A atualização do ser alemão, né? Numa flagrante, né, politização da ontologia. Quer dizer, na verdade, ele só transcreveu numa suposta ontologia o preconceito do nazismo alemão, né? O preconceito do nazismo alemão em suas formas mais violentas, né? Mais violentas e que atuam desde 1910, né? Quando chega próximo de 1930, 33, né, é que Heidegger começa a perceber a queda do nazismo, né, e começa a mistificar e a esconder a sua participação nazista da produção da ideologia nazista, né, e na assessoria diferenciada aos ideólogos do nazismo, né. As obras de Heidegger são guardadas no Instituto, né? E a família do Heidegger, em particular o seu filho, determinam o que se traduz das obras do Heidegger. E, naturalmente, o que é mais comprometedor, os textos nazistas, efetivamente, do Heidegger, esses textos não são traduzidos. Quer dizer, a polêmica sobre a participação do Heidegger no nazismo, em alguns aspectos, surge na Alemanha e se desenvolve na França, né? Então, franceses não são falantes de língua alemã e não têm acesso aos textos originais do Heidegger. E a família só deixa traduzir os textos do Heidegger que não comprometem o obscurecimento da participação nazista dele, né? Então, há o que se pensar sobre o Heidegger, principalmente que, através de uma suposta filosofia, né, o plano de Heidegger continua atuando hoje em dia, de fazer um elitismo, de formar um elitismo filosófico, supostamente fenomenológico, baseado nos conceitos obscuros do Heidegger, deliberadamente obscuros, né, e produzidos com o fito de criar essa suposta elite dominante na filosofia, né, e a partir da filosofia em outras áreas do conhecimento. Então, durante um certo tempo, né, eu cheguei a ler bastante o Heidegger, né, e cheguei a me influenciar muito e a falar muito das ideias do Heidegger. E depois simplesmente eu vi que eu tinha sido iludido, né? Heidegger também me enganou, né? Heidegger também me iludiu. E pior ainda, né? Chegar à conclusão, lendo livros como o livro do Emanuel Frey, Heidegger, a introdução do nazismo na filosofia, né, vendo que isso é um projeto deliberado, né, que isso é um projeto de dominação nazista deliberado e que objetivava a sobrevivência do nazismo depois da queda do nazismo, né? Então, nós precisamos da fenomenologia, né, e nós não precisamos ficar empancados no Heidegger, né? Quer dizer, existe Brentano, existe a filosofia oriental, existem os outros fenomenólogos, né? Existem os peripatéticos gregos, existe a filosofia grega de um modo geral, né? Que Heidegger pretendeu centralizar tudo isso e auferir, né, os lucros, né, e a reputação de todas essas áreas de influência, né? Mas, na verdade, Heidegger atua
como um grande ilusionista, né? Heidegger também me enganou, né? Mas não mais, né? Não mais.